Olá pessoal, professora Larissa aqui de novo, nossa terceira aula já. Então, como eu comentei no finalzinho da segunda ali, nós estamos seguindo uma sequência, né? Os conteúdos da primeira e da segunda aula são super importantes para a gente entender esses da terceira. Então, se ficou qualquer dúvida para trás que vocês não tenham tirado ainda no chat com os professores, aproveite esse momento, né? Lembrem de pegar o caderno na hora de assistir as aulas, fazerem as anotações que a gente vai falando, que isso vai ajudar bastante vocês, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Nessa aula a gente vai falar sobre a geração de energia elétrica, tá? De que formas que ela pode acontecer. Então, olha só. A energia elétrica das nossas casas, vocês já sabem, né, que a maior parte dessa energia ela é proveniente de hidrelétricas, mas ela pode ser proveniente de outras fontes também, tá? Como, por exemplo, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui de novo, Ciências, nossa terceira aula. Pessoal dos 8º anos aí, tiraram as dúvidas referentes à aula 1 e aula 2 com os professores. Então, se não tiraram, lembre-se, né, de tirar nesse momento. É importante que vocês peguem o caderno de vocês, façam as anotações, o que a gente vai conversando, vai falando aqui, né, para não ficarem dúvidas pendentes, ok? Então, como eu falei no finalzinho da nossa segunda aula, a gente vai dar sequência falando sobre a energia elétrica, da onde que ela é proveniente, tá? Nós vamos estar falando, então, nesta aula, dando sequência aos conteúdos da aula 1 e aula 2, que a gente já viu. Então, vamos lá. Geração de energia elétrica, de que formas isso é possível? Então, primeiramente, eu queria que a gente analisasse aqui um gráfico, tá? Esse gráfico, ele mostra pra gente o consumo, a produção, na verdade, de energia elétrica no nosso país. Então, olha só, a energia elétrica, 70% praticamente, isso aqui são dados de 2016, talvez já esteja até um pouquinho desatualizado, mas até o ano de 2016 a nossa produção de energia elétrica 70% era proveniente de hidrelétricas. Então, ganha disparado, né, a produção pela forma de energia hidrelétrica. Em segundo, nós temos gás natural, que é um combustível fóssil, vocês já sabem, com base na nossa aula anterior lá, nossa primeira aula, que é uma fonte de recurso não renovável, né? Mais ou menos 9%, 10%. Depois vem a energia de biomassa, lembrando para vocês, biomassa é a questão da matéria orgânica de origem vegetal, né? Que pode ser utilizada também, a queima dela geralmente para liberar energia. Depois, então mais ou menos aqui a biomassa 8, 9%. Depois vem energia eólica, o Brasil também produz, tá? Bastante, 5,4%. Carvão, 4,2%. E, enfim, o que nós menos produzimos aqui no nosso país é a energia solar, tá? Então esse gráfico é só para chamar atenção a esse detalhe aqui, que a energia hidrelétrica é a que a gente mais produz no nosso país. Então, a energia que vem, né, das hidrelétricas. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo aí de energia, tá? Olha só, a energia hidrelétrica, nós já sabemos que ela envolve a transformação de energia cinética, né, o movimento lá das turbinas, através da água, né, acontece essa movimentação aí
que aciona geradores, tá? Então, olha só o desenho aqui. Então, a água, né, ela é retirada lá de um reservatório, de uma represa, né? E existe uma queda, tá? Um desnível dessa água para que ela passe por dentro das turbinas. Esse movimento, ó, dessas turbinas aciona o gerador, e esse gerador aqui, ele tá em detalhe para vocês, ele vai, por sua vez, transformar, é aqui que acontece essa transformação, tá? De energia cinética para energia elétrica. E aí essa energia do gerador vai para linhas de transmissão, torres de transmissão, né? E aí sim ela vai seguir, né, para as casas, para as escolas, enfim, para as cidades, tá? Então, quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos desse tipo de geração de energia? Positivo, a gente poderia citar que é uma energia renovável. Depois de instalada, a manutenção dela não é das fontes de energia mais caras, tá? A água, né, é um recurso, então, que vai sendo reutilizado ali, então é considerada uma fonte de energia que a gente pode dizer que ela não vai acabar, né? Ela não é como um combustível fóssil, por exemplo, né, que pode se esgotar facilmente. Mas tem o lado negativo também. Claro, todos os tipos de energia eles têm pontos positivos e pontos negativos, tá? Então o objetivo dessa aula é a gente saber identificar esses pontos positivos e negativos. Então, pontos negativos, olha só nos slides lá de vocês. Sua construção modifica a paisagem natural. Então, essa paisagem, né, para a construção dessa usina hidrelétrica, dessa represa, precisa alagar uma grande área, desmatar, tirar, né, toda a vegetação nativa, natural daquela região. Muitos animais são prejudicados, pois era ali o habitat natural deles. Tem ainda a questão socioambiental das comunidades ribeirinhas ou indígenas que possam viver próximas àquela região. Então não é simples assim, chegar e construir uma hidrelétrica, né? Tem que se analisar inúmeras questões aí, ambientais e socioambientais, beleza? Então tem o lado positivo, mas também, infelizmente, tem o lado negativo também, tá? Então, ali na imagem nós temos, né, uma represa também, e lá em cima eu coloquei para vocês, ó, de olho no tema, sugestãozinha que tá lá no livro didático de vocês. Por que podemos afirmar que a geração hidrelétrica provoca poucos impactos sociais e ambientais? Poucos não, desculpa. Por que a geração de energia elétrica provoca impactos, tá? Ambientais e sociais? Então, pelas questões que eu acabei de comentar aqui com vocês, né? Ela muitas vezes retira essa população que vivia ali na margem do rio, vivia da pesca, né? Ela destrói o ambiente natural dos animais, enfim. Então tem questões sim a se pensar, né, antes de um engenheiro simplesmente projetar uma usina hidrelétrica, ok? Antes da gente falar do segundo tipo de energia, eu queria que vocês prestassem atenção em algumas manchetes que são fresquinhas, tá? Dessa semana, inclusive, semana passada, que referentes à questão da produção de energia elétrica proveniente das hidrelétricas. Então vocês sabem que neste momento nós estamos passando por um período de seca, né? Faz tempo que não chove, se chove está chovendo pouco, consequentemente a quantidade de água nas represas está baixando muito os níveis e isso está já afetando a produção de energia. Então olha só as manchetes lá. Estiagem no Paraná, baixa níveis do Rio Iguaçu e do Rio Paraná. Olha só, né? Dá pra ver como tá baixo esse nível. Manchete aqui, saiu no G1. Falta de chuva, essa é do dia 15 de março, recente. Falta de chuva e alto consumo de água, detalhe, alto consumo de água, prejudica abastecimento em 28 bairros de Curitiba, diz a Sanepar. Então, companhia diz que registrou 1,7 milhão de litros por hora acima da média nos últimos dias. E o fornecimento, então, deve ser analisado com cuidado. Então,
quando tem, né, a falta de chuva e quando as pessoas estão gastando além do que deveriam, é um problema muito grave, afeta muitas pessoas, né? Então, ó, 28 bairros de Curitiba, e não acontece só em Curitiba, né? Então, no Paraná todo nós acabamos sofrendo com esse problema. Então, é muito importante que a gente faça a nossa parte, né, de poupar energia e poupar água, que eu já comentei com vocês lá na nossa aula, né, 2, um pouquinho sobre isso, tá? Então, algumas matérias aqui. Outra, essa aqui, ó, do dia... Se eu não me engano, não tem a data aqui, mas se eu não me engano foi agora, essa semana que saiu. Sanepar reduz área de rodízio em Curitiba e região metropolitana. Olha só o que diz na matéria. A Sanepar informa que, após a avaliação do sistema de abastecimento feita pelo setor técnico da companhia, reduziu a área de bairros afetados pelo rodízio. Na tabela, informa as regiões e tal. Aí diz assim, a orientação é que os moradores façam uso racional da água, principalmente para hábitos de higiene referentes à prevenção do novo coronavírus. A prioridade deve ser a alimentação e a higienização pessoal, né? Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para depois do período da estiagem. Então, pessoal, aí vocês, né, se vocês ainda praticam e ainda estão fazendo isso, né, lavando o carro, gastando água à toa nesse momento, não só nesse momento, é claro, mas principalmente nesse momento, avisem, conversem, expliquem para os familiares, vamos economizar, porque neste momento, por conta, né, da pandemia que nós estamos vivendo, a água é fundamental. Então, vamos preservar esse recurso, ok? Então, segundo tipo de energia, que também pode gerar energia elétrica, que nós vamos falar agora, usinas termoelétricas, energia, né, térmica, tá? Então, as usinas termoelétricas, temos uma imagem ali para vocês identificarem, verem como é que é, né, uma energia termoelétrica. Então, olha só, o que acontece numa usina termoelétrica? Então, a queima de um combustível, tá? Pode ser geralmente carvão mineral, pode ser algum tipo de óleo, pode ser a biomassa ali, né, pedaços, partes de vegetais. Essa queima, ela é convertida em energia cinética, tá, em movimento, e consequentemente, depois em energia térmica, gerando calor. Olha só, na imagem. Então aqui, imaginando, né, o funcionamento dessa usina termoelétrica. Então, existe lá um forno onde eles vão queimar aquele material. Esse calor, essa chama produzida vai aquecer a água que fica dentro de caldeiras, tá? Essa água que vai aquecer, ela vai gerar um vapor, né, porque vai estar fervendo. Esse vapor vai subir e vai passar aqui por dentro dessa caldeira, fazendo com que haja uma movimentação de turbinas que existem aqui dentro. E essas turbinas acionam o gerador, e esse gerador é que converte essa energia em energia elétrica, certo? E aí essa energia, né, vai ser distribuída ali pela cidade. Então, usinas termoelétricas nós temos sim aqui no nosso estado, no Brasil tem várias, tá? Mas, inclusive eu sei que no município de Araucária, né, eu sou professora de lá, nós temos a presença de uma usina termoelétrica, tá? Então, o que seria o aspecto negativo desse tipo de energia? Positivo, nós poderíamos até falar, né, que pela questão dela utilizar biomassa, isso é interessante porque é um recurso renovável. Porém, nós temos sim aspectos negativos. Então, as desvantagens, a queima de qualquer material, né, vai liberar gases na atmosfera, gases do efeito estufa, gases que contribuem para intensificar o aquecimento global. Outro problema também é que impactos ambientais, né, pode gerar também resíduos, tá, um material contaminante que tem que ser analisado onde ele vai ser descartado, tá? Mas o principal, né, de negativo nesse tipo de energia é a questão dos gases, principalmente se o material queimado for carvão, né, for combustíveis fósseis, ok? Então vamos para o próximo tipo de energia,
energia eólica é aquela, né, vocês já sabem, proveniente do vento, do movimento, né, do vento. Então, é um tipo de energia muito interessante, que sim, no Brasil nós temos uma quantidade significativa, tá, de produção já dessa energia. E basicamente como é que ela funciona? Então olha só, lá na informação, né, tá bem simplificadinho, bem legal a informação ali para vocês entenderem. Então, a energia solar, ela aquece o ar fazendo a formação de ventos. Então, para acontecer a formação, a produção de energia eólica, a gente precisa ter uma condição de radiação solar e de ventos, né? Não é só vento, mas a questão solar que vai diretamente influenciar sobre a produção de vento. Então não é qualquer local que vai ser propício para produzir esse tipo de energia. Então, ao passar pelas hélices, né, aqueles grandes cataventos ali, o vento faz com que ela se movimente. Então essa energia cinética adquirida pelas pás, pelas hélices ali, elas vão ser transmitidas para um gerador, tá? Aqui no desenho vocês podem ver isso. Então, ó, elas se movimentam e essa energia cinética aqui dentro, né, esse movimento, faz com que a energia passando aqui cinética por esse gerador seja transformada em energia elétrica. E aí essa energia elétrica é conduzida pelos fios, né, até as redes elétricas e assim ela vai sendo distribuída, tá? Então, aqui nessa imagem nós temos um chamado parque eólico, onde vocês conseguem verificar ali várias, né, dessas grandes hélices aí. E quais são as desvantagens desse tipo de energia? Então, primeiro, um custo elevado para a instalação, tá? Então não é barato, né, para montar esse parque eólico. Causa poluição sonora, então não pode ser muito perto de casas, de bairros, porque faz barulho quando elas giram. Isso é uma poluição sonora, atrapalha, né, a vida normal das pessoas. Prejudica a população, então, local, por esse motivo. Outros impactos também, que ainda é muito estudado, a questão de atrapalhar a migração das aves. Então existem aves migratórias, né, aquelas que em determinadas épocas do ano elas migram, elas voam longas distâncias para se reproduzir, para terem seus filhotes. E muitas vezes ao passar por perto dessas gigantescas hélices, né, elas acabam sendo atingidas, né, e isso pode ser um impacto ambiental muito importante, tá? Então esses são alguns dos pontos negativos aí desse tipo de produção de energia. Mas e os pontos positivos? O ponto positivo é que é um tipo de energia renovável, né? O vento não se esgota, não acaba. É um tipo de energia limpa, né? Que praticamente não tem poluentes. E outro ponto negativo ali também que a gente poderia, né, acrescentar é a questão que eu comentei, que não é em qualquer lugar que vai dar para instalar esse tipo de energia, né? Tem que ter aquelas condições climáticas adequadas, tá? Então aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, no Ceará, tá? Vários parques eólicos. Por quê? Por conta do clima, né? Que é favorável à questão da produção, a energia solar, né? Que faz essa produção de ventos mais intensa, o que faz com que eles se destaquem aí nesse aspecto. Ok? Pessoal, energia nuclear. Lá na nossa primeira aula, eu acho, se não me engano era foi na primeira aula, isso, que nós falamos, que eu falei que ia comentar mais com vocês sobre os aspectos negativos, o porquê que esse tipo de energia, né, é perigoso e a gente precisa analisar com cautela. Então, olha só, as usinas nucleares, vocês já sabem que energia nuclear é aquela, né, que provém de uma reação no núcleo dos átomos, né? Então, geralmente é urânio, plutônio. Esses materiais, eles são radioativos, tá? Então, essa radiação, ela é muito perigosa. Por quê? Porque se ela vazar, né, se acontecer algum acidente nuclear, essa radiação, ela pode afetar as pessoas, os animais, enfim. Radiação provoca alterações no DNA dos seres vivos, o que pode gerar câncer e uma série de anomalias, uma série de problemas muito graves.
Então esse é um tipo de energia que é muito complicado, tá, para se lidar, né? Exige muitos cuidados. E como que ela funciona, tá? Então o material usado, eu já falei, é o urânio, né, geralmente, ele é convertido, essa energia nuclear, em energia térmica, tá? Então essa reação nuclear, ela libera bastante calor. Esse calor, olha só pelo desenho aqui, então a gente tem aqui, né, o urânio, tá? Esse símbolozinho aqui, não sei se vocês conseguem verificar, esse símbolozinho aqui, né, representa que esse material é radioativo. Então o urânio aqui, ele vai sofrer essa reação, então aqui é chamado reator nuclear, onde vai liberar grande quantidade de calor. Este calor que vai ser liberado vai aquecer a água aqui, e esse vapor que vai subir, vai chegar até aqui, ó, fazendo essa turbina girar. Então aciona essa turbina, e essa turbina está conectada ao gerador, e esse gerador é que transforma essa energia térmica em elétrica. E aí, claro, ela segue, né, pelos fios, pelas torres de abastecimento. Então, o que é negativo nisso tudo? Entre aquilo que eu já falei, né, além daquilo que eu já falei, da questão de ser prejudicial à saúde humana, oferecer riscos e tal, ela gera o famoso lixo nuclear, que é radioativo, pode contaminar o meio ambiente, as pessoas, os animais, e ela pode gerar gases também, né? Como vocês podem perceber aqui, não sei se vocês conseguem identificar na imagem ali, né? Que tem gases saindo, a fumaça, né? Que também é uma fumaça tóxica, tá? Prejudica a atmosfera, né? E, enfim, pode ter impactos bem graves à saúde, tá? Então, é um tipo de energia que o Brasil produz, sim, mas não em grande escala. Alguns outros países produzem mais porque por eles não terem outras formas de produção de energia, né? Mas nós aqui não produzimos tanto, tá? E, como eu falei, é um tipo de energia bem delicado, tá? Envolve muito cuidado. E energia solar? Lá no comecinho, no primeiro slide, eu mostrei o gráfico, e o que a gente menos produz aqui no nosso país é a energia solar. Por que será? Então, primeiro vamos entender como que ela é produzida, tá? Então, olha só. As usinas nas quais essas transformações são feitas, né, elas são compostas por tipo de espelhos. E esses espelhos aí, eles ficam posicionados, tá, para refletir a luz do sol que bate neles, para refletir numa torre que fica posicionada de frente a esses espelhos, tá? E essa energia refletida, ela vai fazer com que uma caldeira lá com água aqueça, e o aquecimento, aqui nós temos o desenho para exemplificar bem isso, ó. Então aqui a energia solar batendo nessas placas, nesses espelhos, refletindo para a torre. Quando reflete para a torre, aqui dentro tem uma caldeira com água ou um outro tipo de fluido, algum outro tipo de líquido, tá? E esse aquecimento faz com que esse vapor desça, e esse vapor passa também, ó, a água desce para cá, o vapor vem para outro caminho separado, e esse vapor aciona a turbina também. E essa turbina, né, que é energia cinética até aqui, ela faz, então aqui era térmica, aqui é cinética, e agora que ela vai ser convertida em energia elétrica, e após passar pelo gerador, né? E aí vai finalmente para a rede elétrica, tá? Então é assim que é produzido. Uma das principais desvantagens desse tipo de energia, então, é que o custo inicial é alto para instalar todo esse sistema, para que ela comece, né, a funcionar, essa estação aí. Então, olha só, ali temos as placas sendo instaladas lá, e ali numa residência, no telhado, né, também. Essas placas do telhado aí, elas são conhecidas como células ou placas fotovoltaicas. Então elas absorvem essa energia solar e fazem todo esse processo, né, conectadas a geradores, de transformar essa energia térmica do calor do sol, aquecendo a água, que fica geralmente armazenada, né, no que eles chamam de caldeira, e aí isso é transformado em energia elétrica. Mas nessas placas o sistema é ainda, para residências, ele é ainda mais simples, né, eficiente, porque essas placas, elas podem gerar, esses painéis, eles podem gerar
para essa casa aquecimento do chuveiro, por exemplo, da água do chuveiro, pode acender as lâmpadas, enfim, dá para utilizar para vários fins essa energia elétrica, né, gerada. Só que, como eu falei, nós temos um problema que é o alto custo para implantar isso. E também um outro problema é a destinação dessas placas depois de usadas. Então ainda não se tem um destino adequado, tá? Se é uma reciclagem, né? Porque são materiais que muitos deles não têm ainda um destino adequado, tá? Então tem a vantagem que a energia solar, né, é um recurso limpo, é um recurso renovável, sol a gente tem, né, sempre, só que também, claro, vale a gente lembrar que tem períodos com menos luminosidade, menos radiação solar, menos calor solar, né, chegando até nós. E, consequentemente, acontece uma diminuição dessa produção também, tá? Então, algumas áreas teriam uma maior eficiência para a produção de energia solar, né, do que outras áreas. Mas como que a energia elétrica, seja ela produzida por hidrelétricas, por usinas nucleares, solares, eólicas, nucleares, enfim, como que essa energia elétrica chega até nós? Então, quando ela está lá na central, que ela já foi produzida, né? Vamos supor lá na Copel, ela veio lá das hidrelétricas, né? E ela está armazenada lá na central. Aí, para ela chegar nas nossas casas, na escola, nas igrejas, né? Na indústria, enfim, ela tem que passar por elevadores de tensão, tá? Ela tem que passar por esses elevadores para regular a tensão, passa por essas torres aí, e aí vai abaixando a tensão para que ela chegue, né, nos postes, nas residências lá, com a tensão correta, tá? Algumas outras eu trouxe aqui para enriquecer mais a nossa aula, alguns outros tipos de energia, que a gente chama de energias alternativas, tá? Tendências, né, para o futuro, quem sabe a gente utilize mais esses tipos de energia aí, tá? Então, uma que eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, eu já comentei sobre ela, é a energia maremotriz. A maremotriz, também chamada de oceânica, tá? Ela, na realidade, é um tipo de energia que utiliza as ondas do mar. Então, olha só a imagem aqui. Essa imagem é uma foto mesmo da usina de Pecém, que fica lá no Ceará. E vocês estão vendo que são dois braços mecânicos bem grandes. Aqui é tipo uma boia flutuante nesses dois braços. E aí, o que acontece? Então, é que à medida que as ondas vão fazendo o movimento desses braços mecânicos aí, essa energia cinética vai fazendo, olha só, essa energia cinética, esse movimento aqui, vai acionando, então, bombas hidráulicas, tá? Que ficam aqui dentro desse braço, dessa parte, então, amarela, aqui, ó. Aqui tem várias bombas hidráulicas. Essas bombas hidráulicas, então, elas fazem com que um jato de água que está dentro dessas bombas seja jogado, ejetado para cá. E, consequentemente, aqui nessa região, com esse jato de água impulsionado, ele acaba entrando aqui nessas turbinas, girando essas turbinas, então até aqui, né, a energia cinética, né? E aí, consequentemente, ela vai para o gerador e é transformada, então, em energia elétrica. E aí sim vai ser distribuída, né, da mesma forma que eu falei anteriormente ali. Então, esse é um tipo de energia bem bacana, por quê? Porque as ondas do mar, né? Então, é um recurso limpo, é um recurso renovável, tá? E que muitos profissionais de diversas áreas pesquisam constantemente isso, né? Então, ali, essa usina, ela foi projetada e ela está em funcionamento lá no Ceará, tá? Se tiverem interesse, né, dá uma pesquisadinha lá. Com certeza devem ter até vídeos disponíveis no YouTube para vocês olharem o funcionamento aí desses braços mecânicos, tá? Então, energia maremotriz ou a energia oceânica é essa proveniente das ondas do mar. O outro tipo de energia que a gente vai falar agora um pouquinho é a energia de biomassa. Eu já comentei com vocês que a energia de biomassa, ela é aquela, né, que utiliza fontes vegetais, como por exemplo a soja, amendoim, mamona,
enfim, lenha, tá? Utiliza-se um material de origem vegetal, geralmente, que vai ser queimado, na maioria dos casos, para liberar energia. Então aqui na imagem, ó, um caminhãozinho trazendo as lenhas, a madeira, né? A madeira, no caso, vai ser a biomassa, o material orgânico, né? Que vai ser utilizado. Ela vai ser queimada nos fornos, e aí nos fornos tem as caldeiras, né? Com água. Essa água, ao aquecer, bem parecido com o que a gente já falou ali nos outros exemplos, essa água vai aquecer, esse vapor vai subir, vai passar por essa tubulação, acionando essa turbina. Essas turbinas transformam essa energia cinética em passando pelo gerador em energia elétrica. E aí, novamente, né, vão para as redes elétricas para serem distribuídas. Qual é a vantagem? A vantagem é que o material orgânico é um recurso renovável, ele não se esgota, né? Nós podemos replantar essas árvores que foram utilizadas nessa usina, nessa empresa aqui, por exemplo. Mas claro que temos as desvantagens também, que seria a questão do desmatamento. Então muitas áreas seriam derrubadas, né? São infelizmente algumas derrubadas para utilizar essa madeira, para essa queima aí. A perda de nutrientes do solo, favorecendo a erosão, tá? Então o empobrecimento do solo daquela região onde a madeira foi tirada, onde aconteceu a queimada daquele material. E, claro, não podemos deixar de falar na emissão de gases, né? Gases do efeito estufa, gases que intensificam o aquecimento global. Então ali nós temos algumas imagens representando essa característica de biomassa, tá? Então materiais orgânicos, né, que são utilizados, uma usina ali e muitos desses materiais eles são utilizados para fazer o que a gente chama de biocombustíveis, tá? Então materiais que são usados para movimentar inclusive transportes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso. Então ela tem pontos positivos, claro, mas tem também sua parte negativa, né? Então olha só os biocombustíveis. Biocombustíveis, bio quer dizer vida, né? Combustíveis da vida, combustíveis que provêm, né, de um ser vivo, de uma planta. Então a gente pode chamar de biocombustível quando ele tem uma parte ou quando ele é totalmente feito à base de vegetais ali. E aí, então, ele pode ser também misturado, né, por exemplo, com petróleo e tal, como o biodiesel. Vocês já ouviram falar que tem o diesel e o biodiesel, né? Então, biocombustível é isso, é um combustível que parte dele ou totalmente dele ali é feito com materiais biomassa, né, materiais de origem vegetal. Então, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o etanol, tá? O álcool, né? O álcool é combustível, que é proveniente da cana-de-açúcar, e o chamado biodiesel, que nada mais é do que óleos vegetais ou ainda gorduras animais, que são utilizadas para misturar com o diesel, né, que é derivado do petróleo, e aí então se faz o biodiesel, tá? Aqui eu trouxe uma matéria para vocês que é de Curitiba, que já faz 11 anos que essa matéria saiu, quando há 11 anos atrás a prefeitura foi a primeira cidade da América Latina a ter ônibus circulando, ônibus urbanos, né, circulando nas cidades com biocombustível. Então eles só tinham biocombustível, sem óleo diesel tradicional derivado do petróleo. E isso foi, né, bem significativo, uma conquista assim bem importante na época, tá? Então na época acho que foram 14 ônibus que foram lançados assim, movidos só à base de óleos vegetais. E olha só que legal, por isso que eu trouxe essa matéria para vocês. Medições técnicas mostraram um índice de capacidade de emissão de fumaça 25% menor e menos uma quantidade 19% menor de óxido de nitrogênio na atmosfera. Ou seja, a poluição atmosférica, né, diminuiu muito por conta só dessa substituição no transporte. Então, esse é um tipo de biocombustíveis, são um tipo de energia que a gente, né, precisa começar a tentar incorporar mais na nossa sociedade para ajudar a preservar, né, a nossa atmosfera. Nesse momento, né, que a gente está vivendo, por conta de ter menos fluxo de veículos, né, você já deve ter escutado as notícias aí na TV
falando sobre a diminuição de poluição, né? Então a natureza está dando uma respirada aí, sem a nossa ação intensa, né? E essa situação que aconteceu há uns anos atrás também, né, ajudou a dar uma refrescada. Então, precisamos pensar mais, cada vez mais, sobre esse tipo de combustível. Pessoal, aqui vai ficar como tarefa de casa para vocês. Eu coloquei, retirei do livro de vocês, tá? Um texto bem legal para vocês fazerem uma reflexão aí na casa de vocês sobre essa era da gasolina, sobre ela acabar ou não, quando, por quê, sobre alguns outros países, o que eles têm feito, tá? Então tem um textinho aí para vocês lerem, refletirem, e depois tem as atividades. Então eu gostaria, todos os professores, estou falando em nome de todos os professores da rede do Paraná, nós gostaríamos que vocês, né, pegassem no slide disponível e respondessem depois, lessem esse texto e respondessem as questões no caderno de vocês, ok? Agora aqui, pessoal, nesse tempinho que eu vou corrigir os exercícios que vocês tiveram disponíveis do aplicativo lá da nossa primeira aula. Então, esses exercícios estavam lá disponíveis para vocês, não estavam? Então, espero que todos tenham respondido nos seus cadernos. Nós vamos fazer a correção agora, tá? Para daí a gente chegar lá no nosso quiz da aula de hoje. Então, a primeira questão, lá da referente à aula 1, como que a gente pode definir energia? O que vocês responderam aí? É claro que, né, muitas respostas diferentes podem ter surgido. Afinal, definir energia não é algo tão simples. Tudo à nossa volta envolve energia. Porém, uma definição facilzinha aí, curtinha, bem simplificada para vocês, é energia aquela capacidade de realização de uma ação ou de um trabalho, tá? Questão 2, ali tá 1, mas é 2, na verdade, acho que desconfigurou o arquivo. Diferencia energia cinética de energia potencial gravitacional. Energia cinética, energia associada ao movimento. Acredito que vocês tenham memorizado bem isso, né? Que eu frisei várias vezes durante as nossas 3 aulas. E energia potencial gravitacional é aquela energia que apresenta aquela diferença, né? Intervalo, aquele espaço entre um corpo e outro, que nada mais é do que aquela energia que um corpo tem, né? Relativo à força da gravidade agindo sobre ele, tá? Vocês também podem ter respondido de formas diferentes, isso não quer dizer que está errado, tá? Se você pesquisou, buscou na aula anterior lá, né? Tem várias formas a gente tá exemplificando isso, tá? Essa é apenas uma das formas da gente responder essa questão. A questão 3 lá para vocês. A energia pode passar de uma forma a outra, né? Pode acontecer transformações, conforme a gente já viu. As transformações são comuns no nosso dia a dia. Ali era para assinalar a alternativa correta dos tipos de transformação. Então, quando a gente ferve água para fazer um cafezinho, ligamos a cafeteira, por exemplo. Estamos transformando energia luminosa em térmica? Luminosa não, né? Estamos fervendo a água, estamos transformando energia térmica em química? Quando fervemos a água para fazer um cafezinho na cafeteira, estamos transformando energia sonora em térmica? É o som que aquece a água? Não, né? Quando a gente ferve a água, estamos transformando energia elétrica em térmica. Quem respondeu a letra D, é isso mesmo, né? O calor ali que faz a água se agitar, as partículas, então transforma essa energia elétrica em térmica. Muito bem. A questão 4 que vocês tinham lá é essa aqui. Tinha o desenho para vocês observarem e fazer a relação, tá? Então vamos lá. Energia química. Energia em que as pessoas... energia que as pessoas ingerem para o seu desenvolvimento, para crescer, para estarem ativas. Energia química, né? Proveniente aqui, ó, dos alimentos, tá? Então, marcando lá, né? Quem respondeu o quadradinho 1 aqui, tá correto. Energia elétrica. Energia usada para fazer funcionar eletrodomésticos. Então, energia elétrica, temos aqui a representação de uma lâmpada. Então, o número 2 seria neste quadradinho aqui. Energia térmica. A energia térmica é a energia capaz de aquecer corpos e objetos. Então, é essa imagem aqui do fogo, né? Energia térmica representando o calor. Número 3 aqui. E a energia de movimento seria a energia eólica, por quê? O movimento das pás, né? Daquelas hélices ali, ok?
A questão 5 dizia o seguinte: no Brasil, a maior parte da geração elétrica é de origem hidrelétrica. Entretanto, o país tem investido em pesquisas referentes a energias de fontes renováveis, como a solar e também a eólica. Segundo dados do Conselho Global de Energia Eólica, o Brasil se posicionou no ano de 2016 como o maior produtor de energia eólica da América Latina. Olha que legal isso. Aproveitando esse momento em casa com a família de vocês, eu sugeri que vocês fizessem uma pesquisa sobre a produção de energia no Nordeste. Por que é o Nordeste, que é a região que se destaca na produção deste tipo, né, de energia? Tá? Em seguida era para vocês discutirem, conversarem em casa com os pais, com os irmãos, enfim, sobre o uso dessas energias renováveis no Brasil e no mundo. Então, com certeza vocês devem ter pesquisado bastante coisa, né? Eu espero que sim, nós esperamos que sim. E vocês devem ter visto que o Nordeste é pelas condições climáticas, né? Pela questão da quantidade de radiação solar que aquece o ar e produz ventos lá muito mais intensos do que aqui na nossa região, na região sul. Mas aqui na região sul também, em algumas áreas, nós temos sim produção de energia eólica, tá? Sugiro que vocês façam uma pesquisa sobre isso, ó. Mais um tema aí para vocês terem bastante atividades para fazer em casa. Tinha também a questão 6 lá para vocês, ó. Numa usina hidrelétrica, a água de rios é utilizada para mover turbinas e geradores e indique a transformação de energia que aconteceu. A turbina mexeu com o movimento da água, energia cinética. E aí ela é transformada em elétrica. Então era isso, né? A cruzadinha, pessoal, respondendo, corrigindo rapidinho aqui pra gente ir pro quiz. Olha só, a questão 1 da cruzadinha. Matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada para produção de energia. Biomassa. Número 2. Combustíveis de origem biológica. Biocombustíveis. Maior usina hidrelétrica do Brasil, localizada aqui no nosso estado, Itaipu, né, que fica em Foz do Iguaçu. Energia gerada a partir de recursos naturais que não podem ser restabelecidos pela natureza. Energias não renováveis. 5. Combustível nuclear mais usado nas reações. Urânio. Número 6. Líquido natural ou oleaginoso produzido por uma mistura de materiais, né, hidrocarbonetos, que quimicamente a gente chama petróleo. Número 7, obra de engenharia que utiliza a força da água, a força hidráulica de águas para a produção de eletricidade, hidrelétrica. Número 8, energia obtida através das ondas, das marés e das correntes marítimas. A gente pode chamar de maremotriz, mas aqui a resposta que encaixa é oceânica. Número 9, uma mistura de materiais chamados hidrocarbonetos, na qual o metano tem uma participação superior a 70% do volume, tá? Então, esse material aqui é o gás de cozinha, se não me engano, deixa eu ver aqui, mistura de hidrocarbonetos, é isso mesmo. Número 10, pessoal. Energia produzida nas usinas termonucleares, energia térmica. Número 11, mistura líquida que se obtém da destilação do petróleo bruto. Número 11, né? É gasolina. Número 12, a energia gerada por essa fonte, ela vem do aproveitamento da água dos rios. Energia hidráulica. Número 13, a energia renovável produzida pelo sol, energia solar. Material rochoso, número 14, fóssil encontrado em jazidas, carvão mineral. Número 15, energia obtida pelo aproveitamento do vento, é a eólica. Número 16, a energia gerada a partir dos recursos naturais que podem ser restabelecidos pela natureza, então energias renováveis. E a 17, energia obtida do calor presente no interior da Terra, é chamada de geotérmica. Beleza? Qualquer coisa, se eu falei rápido, né, para dar tempo da gente concluir, temos quiz ainda, volta um pouquinho, tá? Depois. Então, vamos lá para o nosso quiz. Vou ler para vocês e dar um tempinho aí para vocês responderem no aplicativo e aí a gente corrige. Então, questão 1. A energia eólica é retirada. Qual a alternativa? Facinho essa, hein?
dos ventos. Quem respondeu letra B, né? Correto. A energia hidráulica produzida, letra A, B, C ou D? Pela água, muito bem, letra D. Pessoal, número 3. As energias que causam menos impactos ambientais. Como é que elas são conhecidas mesmo? Qual é a alternativa correta? Limpas, né? Letra B, muito bem. Número 4. Tipo de combustível que gera grande impacto ao meio ambiente, principalmente emissões de gases prejudiciais, poluentes, né, da nossa atmosfera, gases do efeito estufa. Qual é a resposta correta? Marcando aí no aplicativo de vocês. Muito bem, quem respondeu gasolina está correto. Perguntinha 5. Fonte produtora de energia renovável e limpa, porém cara. Falamos disso agora há pouco, né? Solar, muito bem. Letra C. Número 6. Essa não está no quiz de vocês, tá? Porque o quiz, né, é de marcar alternativas. E aqui seria um outro estilo de questão. Mas, vamos lá. Responda aí comigo. Petróleo é renovável ou não renovável? Não renovável. A solar, renovável. O etanol, renovável. A eólica, renovável também. Gasolina, não renovável. E a maremotriz, renovável. Ok? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Então, qualquer dúvida, volta, pergunta para os professores. Sempre, em todas as aulas, fiquem com os cadernos de vocês, tá? Fiquem com os cadernos de vocês aí, né? Anotem, tá? Porque isso vai ajudar bastante, ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e, né, qualquer coisa, pergunta aí no chat para os professores. Até mais!